Olá, bem-vindo ao canal Desculpa Projetos Especiais. E hoje vamos de vlog aí, falando sobre o projeto Focus Dark Horse, ok? Então, eu gosto de mudar um pouco. Às vezes eu pego a câmera, né, frontal. Às vezes eu pego a câmera aí mostrando eu aqui, conversando com vocês. Então hoje vai ser um bate-papo aí sobre o projeto, né? Falar aí sobre as vitórias e as dificuldades do projeto, né? Se você está chegando agora no canal, esse é um projeto de um Focus 2.0 16 válvula Duratec, motor flex fuel, né? Tanto álcool como gasolina, e aqui baseado no novo Ford Mustang, que ele é um motor aí com 507 cavalos e 2 corpos de borboleta. Nós fizemos um projeto similar. É um motor que ele tem 2 corpos de borboletas, né? Controlado pela injeção original do carro. E nós estamos aí trabalhando no acerto, na modelagem do mapa, para que a gente tenha uma boa dirigibilidade, um consumo aceitável dentro aí dos padrões aí para o uso daily, né? Para o uso diário, né? Usado diariamente esse carro. Então é um carro aí com um projeto com 2 corpos de borboleta. A gente tem uma playlist mostrando aí uma preparação aspirada com um corpo de borboleta só. Então se você procurar aí, eu vou deixar até como sugerido no final do vídeo essa playlist. Você que quer preparar seu motor Duratec, então dá para você ter como base aí no que foi feito nesse projeto. E a gente tem uma playlist do projeto Dark Horse mostrando a evolução e o desenvolvimento do projeto com 2 corpos de borboleta. O coletor de admissão foi utilizado uma impressora 3D. Utilizando essa impressora 3D, nós imprimimos o coletor de admissão, né? Esse coletor de admissão foi impresso em 3 partes diferentes. E aí você faz o encaixe do coletor e depois a fixação no cabeçote do carro. Então você também que curte esse mundo de impressora 3D, a gente tem uma playlist aí mostrando as possibilidades, né? Então fizemos tanto o coletor de admissão como as cornetas, né, do corpo de borboleta. Então a gente tem um vídeo aí mostrando toda a evolução aí, a utilização da impressora 3D, os desafios, o filamento utilizado, né, um filamento de engenharia que é utilizado até para fazer coletores de escapamento para testes em dinamômetro. Então é um filamento que aguenta bastante calor aí, né? É um filamento aí com bastante resistência térmica, mecânica, né? E aí, dando continuidade ao vídeo, hoje é um dia frio aqui em São Paulo, frio e chuvoso, né? Então estamos aí um dia frio e chuvoso. Então teste do projeto Focus Dark Horse na chuva, no dia a dia aí na chuva, indo trabalhar, ok? Tô testando um novo remap, né? Fiz um remap ontem que ele ficou muito bom a baixa, ficou muito agressivo, ficou bom de alto, mas a média do carro não ficou tão boa. E aí eu tô encontrando uma dificuldade que é o seguinte: dependendo da marcha que eu tô, principalmente primeira e segunda, corpo de borboleta não demora para abrir ou não abre tudo. E em algumas condições, quando você está acelerando plena carga, 100% de borboleta aberta, de repente ele fecha a borboleta em 40, 50%. Então está vindo, o giro está subindo, chega a 4.500, a borboleta fecha e fica lá entre 45 e 50%, mais ou menos. Então estou trabalhando aí no mapa das borboletas para entender porque o módulo está adotando essa estratégia, né, de fechar a borboleta ou de demorar para abrir. E dependendo da situação, já comentei em outros vídeos, chegar numa injeção programável, né, para eu ter um total controle do sistema. Já tô aqui na rodovia fazendo o teste. Você vê que a dificuldade continua. As marchas mais baixas, a borboleta demora para abrir. E quando eu engato uma quarta, piso, na hora as borboletas abrem. Dá para ouvir pelo som das ITBs e também pela sensação de dirigir o carro.
Então é alguma estratégia que a injeção original está tomando de não abrir as borboletas de baixo. E às vezes eu faço um mapa mais agressivo e aí ela fecha quando você está entre 4 e 5 mil ali, 4.500, 5 mil, ela fecha e fica em 40%. Então você vê que já modelei vários mapas, já mexi em outros endereços. É uma estratégia aí do sistema para adotar isso. Então é um pouco difícil entender e quebrar isso daí, né? Pra gente ter um pouco mais de liberdade aí para usar o carro. Eu tô de quinta marcha, de quinta vai indo bem. A coisa que eu preciso fazer aqui é trocar as paletas, né? Tem um inscrito sugeriu aí uma marca, né? Falou que é muito boa. Vou atrás dessas paletas aí. Eu não tive tempo de correr atrás disso aí, time, mas tá aí no nosso target aí. E vendo a hora aí, né? Eu comento nos vídeos de começar o projeto do câmbio, né? Então ganhei uma versão mais aspirada do câmbio, né? Então não vejo a hora de fazer a brincadeira no câmbio, porque esse câmbio aqui original tem um buraco muito grande de segunda para terceira, né? Coisa que não acontece no câmbio MTX 75, né? O MTX 75 tem um escalonamento perfeito. A única coisa que eu ponho como ressalva é que é um câmbio muito longo para o motor aspirado. Se você vai turbinar esse carro, é excelente. A relação de coroa e peão é longa, é boa. Mas para o motor aspirado a relação é muito longa. Coroa e peão muito longa, né? 4.06, né? Enquanto desse carro aqui já é 4,27, né? Então você vê que essa relação aqui é mais curta e a relação do MTX 75 é mais longa. Então se você pegar um câmbio MTX 75 e só diminuir a relação da coroa e peão, você já vai ter um câmbio animal aí para um carro aspirado, né? Tanto que é um câmbio difícil de achar. Você acha e o preço é muito salgado, né? Então um câmbio aí que eu tenho vontade de comprar e tentar mexer na relação aí da coroa e peão e ver como vai ficar, porque as quedas de marcha são muito boas, são bem parecidas com o do KXR, até mais curtas. Então é um câmbio muito bom aí, fica como dica, time. No nosso projeto vamos tentar usar relações de 2, 3 câmbios diferentes, porém a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Porque você pega a relação de primeira marcha, você tem que trocar o eixo inteiro, né? Então isso acaba dificultando um pouco. E aí você tem que ir trabalhando ali o casamento das outras marchas também. Então tem bastante dificuldade, né? A gente fazer esses testes. Que louco o barulho das ITBs aí. Louco, louco, louco. Hoje vou fazer um outro teste. Tô com umas ideias de modelagem aí do mapa da borboleta. Fiz um teste ontem, fiz um hoje e amanhã eu vou fazer um outro teste. Já tenho ideia do que eu vou fazer, vamos ver. Amanhã eu vou progredindo dia a dia e vamos ver se a gente consegue vencer essa estratégia aí de ou demorar de abrir a borboleta dependendo da marcha que eu estou utilizando, ou ela fechar um determinado giro, rotação do motor, né? A gente tem algumas marcas de injeções programáveis aí no mercado, né? Tem a Freetech, tem G-Pro, Octane, né? Protane, Tune. Então eu não sei qual delas utilizar. Então deixa aí no comentário
qual marca de injeção programável você acha que a gente tem que utilizar aqui, qual modelo. Tem que ser uma que é compatível com a rede CAN do carro aqui, né? Porque a gente não perder as funcionalidades aí do painel, ar-condicionado, né? Entre outros. Tem que ser que seja ligado aí na injeção original e que me forneça os recursos necessários para controlar o powertrain do motor, né? Ó, dia de chuva, o carro não engasga, marcha lenta original. O carro pegou de manhã sem partida frio. Eu tirei o fusível da partida frio porque não liguei a partida frio ainda aqui. Então eu comumente dou 3 ciclos de ignições ou 4. Depois eu dou umas 3, 4 partidas, o carro já pega. É um dia frio. Aqui no painel do Focus está marcando 15 graus. Sensação térmica é bem menor. Então você vê que o carro pegou fácil. A única coisa que eu estou fazendo diferente, dependendo da proporção de álcool que eu estou colocando no tanque de etanol, eu coloco 5 litros de gasolina aditivada, né? Gasolina boa aí, aditivada. Então isso também acaba ajudando. Mas mesmo assim, pela quantidade de gasolina, o carro está pegando fácil, marcha lenta do carro. O carro já pega, já estabiliza. O sistema original do carro, que quando o carro está frio a rotação fica acima de 1000, conforme o carro vai esquentando ele abaixa, então ele mantém, então eu ligo, ele sobe ali 1000, assim, 1000, 1100, 1200 e o carro vai esquentando, ele cai aí 750 RPM, rotação normal. Até um inscrito comentou aí que o carro dele automático mantém 750, então você vê que é uma marcha lenta aí bem padrão do Focus, né? Eu tô em cruzeiro aqui, ó. Quarta marcha, 2.200 RPM, 65 km por hora. Carro perfeito, perfeito. Desci uma terceira marcha, dei pé, as duas borboletas abriu, perfeito. Então você depende muito do jeito que a rotação que você tá, a marcha que você tá, você dá pé. Principalmente se eu tô parado no farol e eu saio de uma vez, ele não abre a borboleta. Fica ali uns 28%, 30%. Você vê que é um pouco ingrato. Mas pelos testes que eu fiz ontem, a modelagem que eu fiz, eu vi que melhora ou não esse delay. Então por isso que eu já tenho mais ou menos em mente o que eu vou fazer. Então, ó, considere se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação aí, pessoal. Deixar um comentário bem legal, construtivo aí, de fazer uma comunidade forte, um time forte aí. Você que gosta aí de high performance, manutenção preventiva e corretiva, dou bastante dicas sobre isso aí no canal. Tem uma playlist aí com 3 Project Cars aí do canal, né? O Focus Projeto Dark Horse, Fusca Hulk, Tiguan EA888 200 cavalos. Então tem bastante conteúdo. Vou fazer mais vídeos aí com Fusca também. Tem algumas coisas para fazer nesse projetinho. Então tem um cronograma legal aí, ok? Então turbina o dedo no like, nitro nos comentários, corte de giro no compartilhamento. Tamo junto, fui!